Josué capítulo 24, versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Está fraco. Josué 24, capítulo 14. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Quem estiver dormindo aí, dá um aleluia. Desperta tu que dormes. Em nome de Jesus, eu vou pedir para o Senhor hoje mandar fogo nesse lugar. E aqueles que estiverem meio desanimados, o seu pé hoje pega fogo em nome de Jesus. Eu não posso fazer, mas Ele faz. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe a vida da senhora. A palavra do Senhor diz assim, Josué capítulo 24 e o versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servir ao Senhor. Versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos fazer mais uma breve oração. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nesse momento tão precioso, Pai, que nós estamos aqui reunidos em Tua casa, reunidos, Senhor, em Teu nome, Pai. E a Tua palavra, ela nos garante, Senhor, que aonde estiver reunido dois ou mais em Teu nome, ali o Senhor se faz presente. Então nós cremos que a presença do Senhor é real neste lugar. Pai, em nome de Jesus eu lhe peço, manifesta a Tua graça sobre este lugar, sobre as nossas vidas, Deus. Derrama, Senhor, do Teu trono sobre nós o fogo que purifica, o fogo que santifica, Senhor, o fogo que liberta, Pai, em nome de Jesus, que todos os corações que se encontram endurecidos, eles venham ser quebrantados hoje, pela Tua palavra, pelo Teu agir, pela Tua glória, Senhor. Senhor, desmonta todas as fortalezas, quebra, Senhor, os grilhões, derruba, Senhor, as muralhas, desfaz tudo aquilo que prende, tudo aquilo que atrasa, Senhor, tudo aquilo que faz esmorecer a fé do Teu filho e da Tua filha, Senhor, porque o Senhor é aquele que está conosco, o Senhor é aquele que nos toma pela mão e nos coloca de pé e nos diz aos nossos ouvidos: não tema, filha, não tema, filho, porque eu estou contigo, eu te ajudo. Ó Senhor, em nome de Jesus, fala, Senhor, aos nossos corações. Traz mudança, Senhor. Traz transformação. Mas que tudo que aconteça aqui seja para a glória do Teu santo nome. Porque é o Senhor quem faz. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Podeis assentar, queridos, em nome de Jesus. Essa aqui é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu quero compartilhar com você. O tema dessa mensagem é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Presta bem atenção. Isso aqui é uma declaração. Isso aqui é uma decisão. Josué, quem fala essas palavras, era um homem que, desde a época do Egito, se encontrava no período da escravidão. Josué, ele tinha primeiro o nome de Oséias, que significa salva. Moisés, ele muda o nome de Oséias para Josué, que significa Yahvé é a salvação. Josué, ele é fruto de oração. Moisés buscou em Deus o seu sucessor. Josué, ele sai do Egito. Ele vê o agir de Deus.
para tirar o seu povo da escravidão, através de sinais, através de prodígios, com muito poder. Josué, ele contempla o mar sendo aberto pelo Senhor. Josué, ele contempla todos os dias a nuvem que direcionava o povo de Deus, mas não somente direcionava, mas trazia proteção contra o calor escaldante do deserto. Josué, ele contemplava todas as noites a coluna de fogo que estava ali somente para quê? Para aquecer? Não. Estava também para tirar, dissipar todas as trevas, trazer clareza, trazer luz para o povo do Senhor. Josué, ele contemplou, além da proteção do Senhor, além do direcionamento do Senhor, Josué, ele contemplou a provisão de Deus sobre os seus, sobre o prover de Deus, sobre o alimento que não faltou, a provisão de Deus sobre o saciar a sede que não faltou, a provisão de Deus sobre as vestimentas e os calçados do seu povo que não faltou. O que eu quero dizer para você? Da mesma forma que Deus foi com Josué, Deus, ele é comigo e com você. Deus, ele está no controle de todas as situações que referem sobre a sua vida e sobre a minha vida. Deus, ele não perdeu o controle de nada. Quantas vitórias Deus deu para o povo de Israel quando ele tira o povo da escravidão? Inúmeras. Qual foi o papel do povo de Deus? Qual foi o esforço do povo de Deus? O que o povo de Deus precisou fazer? Josué, com 40 anos de idade, ele é chamado por Moisés para ir até Canaã, juntamente com outros homens. Mas eu quero ressaltar somente Josué e Caleb, porque os outros não fazem diferença. O que faz a diferença é aquele que crê na palavra. O que faz a diferença é aquele que crê no dono da palavra. E eu quero dizer uma coisa para você, sabe quem que confia e acredita nas promessas do Senhor? Somente aquele que conhece o dono da promessa. Com 40 anos, Josué, ele é convidado por Moisés para ir até Canaã e observar a terra. Ei, Josué, ele foi convidado pelo líder Moisés para ir a uma terra que já estava sendo preparada para o povo de Deus, que incluía ele. Deus, ele fez a promessa. Deus, ele tira o povo da escravidão debaixo de uma promessa. Deus, ele alimenta e guia e direciona o povo no deserto debaixo de uma promessa. E qual era a promessa? Eu tenho um lugar preparado melhor para você. Eu tenho dias melhores para você. O Egito prende, o Egito aprisiona, mas eu dou liberdade, eu dou vida, e eu tenho uma terra chamada terra prometida para aqueles que confiam em mim, que creem em mim. Josué, com mais ou menos de 80 a 90 anos, ele assume o lugar de Moisés. Deus, ele recolhe Moisés e estabelece Josué como seu sucessor. Josué era um guerreiro. Josué, ele tinha tido várias experiências com o Senhor. Mas Josué, ele é tomado também de incertezas, de medos, de insegurança. Por quê? Porque ele viu como que Deus usou Moisés. Mas, quando Deus ele nos chama para algo,
Deus ele vai com certeza confortar o meu coração e o seu coração. E qual que é essa certeza que Deus ele traz primeiramente sobre a minha vida e sobre a sua vida? Que eu e você não estamos só, porque Ele está comigo, Ele está com você. E aonde que Deus vai trabalhar em nossa vida? Primeiramente no nosso coração. O nosso coração precisa ter a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ei, eu disse todas as coisas. Muitas vezes existe área da sua vida que está complicado. Muitas vezes existe área da sua vida que não avança, que as coisas ficaram tenebrosas, mas eu quero dizer para você, você não sabe o que fazer, mas eu tenho certeza de uma coisa, Deus ele sabe o que fazer. E se você crer, Ele vai fazer. Eu só preciso acreditar. Você só precisa acreditar. Com medo, com insegurança, não importa. Josué assumiu o propósito que Deus tinha para a vida dele. Veja o que Deus ele fala para Josué em Josué 3,7. Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Para quê, Senhor? Para que saibam que, assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Ou seja, Josué, não é pela sua força, não é pelo que você sabe, é pela minha força e pela minha sabedoria, pelo meu conhecimento. Simplesmente ouça e obedeça. Meu Deus do céu! O que eu preciso fazer? Eu preciso ouvir a voz do Senhor. E eu preciso obedecer. Eu preciso me submeter. Josué conduziu o povo de Deus, a família de Deus, os escolhidos de Deus, sobre a palavra, sobre o direcionamento. No deserto não foi diferente. Deus direcionou eles através da coluna. Deus direcionou eles através da nuvem. Deus ele falou. Deus ele orientou. Deus ele confortou, ele alimentou, ele saciou. Me fala o que Deus não pode fazer por nós. Você pode estar passando um deserto, não importa. Você pode estar no vale, não importa. Deus ele está com você. O que Ele quer que você faça? Descansa. Você não pode, mas Ele pode. Você não tem condições, Ele tem. Deus, Ele pode todas as coisas. Deus, Ele pode todas as coisas. Lá em João, capítulo 11, a Bíblia fala que Jesus, Ele chega numa situação onde a família de Lázaro estava lamentando a perda. Lamentando a perda. Para eles não tinha mais jeito. Não tinha mais solução. Mas Jesus ele chega, mas quando Jesus chega, tudo tem solução. Se não tinha esperança, volta a ter esperança. E sabe o que eu fico pensando? Que quando Jesus vai até o encontro de Marta e Maria, Ele vai debaixo de um propósito. Quer fazer o quê? Que elas contemplem a sua glória, a glória do Senhor. E quando Jesus chega e fala para Marta, eu não disse para você, Marta, que se creres verás a glória de Deus? Sim, quando for o arrebatamento, quando o Senhor for levar a igreja, não. É agora. É nesse momento. Ei, você quer ver um milagre acontecer na sua vida? Começa a crer. Começa a acreditar. Porque o que eu entendo é o seguinte: as pessoas ali estão numa expectativa com Jesus.
Mas você já parou para pensar sobre Lázaro? Que estava lá dentro da tumba. Na verdade estava o seu corpo, porque a alma e o espírito não estavam mais lá. Mas presta atenção que quando Jesus volta, você pode ter certeza que já tinha dado ordem nos céus para que o espírito e a alma estivessem junto com ele. Só espera, Lázaro. Na hora que eu te chamar pelo teu nome, você sai. Retire a pedra. Lázaro está lá assim, ó. As pessoas estão dizendo, está morto. Está fedendo. E lá está pensando, não sabem de nada. Senhor, chama. E ele diz, Lázaro, vem para fora. As irmãs de Lázaro foram abençoadas. Mas Lázaro era a bênção. Muitas vezes, você vai ser abençoada ou abençoado por algo que para você não tem mais jeito, está morto. E Deus vai trazer vida para aquilo que você acha que está morto, e isso vai ser bênção na sua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. É aquela porta que você acha que nunca vai abrir, e Ele vai abrir. É aquele seu ente querido que você está orando para converter, e nunca converte, e vai converter. Porque eu não posso, você não pode, mas Ele pode todas as coisas. A palavra do Senhor, ela diz, lá em João 11:40, se creres, verás a glória de Deus. Com essa pequena introdução, eu quero entrar agora na mensagem. O tema da mensagem é 4 pilares de sustentação de uma casa que serve ao Senhor. 4 pilares. E eu vou ser breve. O primeiro pilar: ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não existe. Eu não posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor se o Senhor não é Senhor da minha vida, da minha casa e da minha família. Ei, único. Porque existem deuses, mas Deus somente um. E se Deus ele é na minha vida, Ele governa a minha vida, a minha casa e a minha família. Isso é uma decisão, minha e sua. Quem decide isso somos nós. Somos nós. Eu que decido se Deus é o Senhor da minha vida ou não. Porque se eu entreguei minha vida ao Senhor, Deus é o dono da minha vida e tudo que se refere a mim. Josué era de Deus e Deus era de Josué. Decisão. Filho, você vai ser minha filha e eu serei o teu Deus, diz o Senhor. Decisão. Decisão. Quando o Senhor, Ele é Senhor da minha vida, nenhum outro Deus entra na minha vida, na minha casa e na minha família. E existem vários deuses que são oferecidos pelo mundo, mas o único Deus verdadeiro é o Deus que entregou a sua vida por mim e por você. Esse é o único. Esse Ele quer ser adorado. Esse é o Deus que diz, eu não divido a minha glória com ninguém. Ei, é único. Ele precisa estar em primeiro lugar na minha vida e na sua vida, acima de qualquer pessoa. Quando eu digo acima de qualquer pessoa, é acima de qualquer pessoa. Eu preciso primeiro fazer a vontade do meu Pai, que está no céu, para depois eu fazer a vontade da minha esposa, que é uma só carne comigo. Isso tem que ser, porque se eu quebro essa regra, as coisas bagunçam, as coisas não andam, e muitas vezes a nossa vida está travada, porque Deus ele não está sendo o único na nossa vida, na nossa casa. Olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus 10:37. Quem ama pai, mãe, filho, filha mais do que a mim, não é digno de mim. Primeiro Deus.
depois dos seus. Entenda isso. Ele precisa ser a prioridade. Sabe por quê? Porque quando ele é prioridade na sua vida, aqueles que não estão servindo ao Senhor, ele vai trazer. E ele traz. Eu falo isso por causa da minha vida. O que eu era. Aonde que eu estava, os lugares que eu frequentava. Quantos de nós aqui que estavam com a vida igualzinho o povo de Israel, tudo preso na escravidão, tudo preso no mundo. E o Senhor foi lá e nos resgatou e nos colocou aqui e nos deu vida. E quem é que vai ocupar o primeiro lugar na nossa vida se não for Ele? Se esse pilar estiver arruinado, a casa vai desmoronar. Mas se esse pilar estiver alicerçado no Senhor, não existe aquele que consegue derrubar. O Senhor olha e diz, esse aí tem dono. Essa casa aí tem dono. Essa família aí tem dono. Ninguém toca, ninguém trisca, isso aí é meu. Lembra no Egito? O anjo da morte vai passar. Mas o portal que estiver com o sangue do cordeiro, ninguém toca, ninguém entra. O anjo da morte passou e matou milhares. Nenhum povo de Deus foi morto. Por quê? Porque tinha sangue nos umbrais das portas. Mas a palavra fala que eu e você, nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O inferno não toca. Porque nós temos dono, nós somos propriedade daquele que vive, daquele que reina, daquele que governa, daquele que tem todo o poder para sarar, curar, libertar, aquele que amou eu e você primeiramente. É Ele em primeiro. Segundo lugar, quem tem Jesus como o seu único Deus, o seu único Senhor, ele tem gratidão ao Senhor. Ele não se esquece do que ele fez. Presta atenção. Josué 24, quando você lê, desde o versículo 1, você vai ver que Deus ele manda Josué reunir todo o povo. Todos. Os sacerdotes, os levitas, todos. E Deus começa a falar através da boca de Josué, dizendo desde a época que Deus tirou Abraão da sua terra e da sua parentela. Ele fala sobre a idolatria, os deuses do pai de Abraão, de Terá. Ele começa a trazer a memória de povo de tudo aquilo que Deus fez por eles. Se eles estavam ali, foi pelas mãos do Senhor. Ele estava dizendo para o povo, ei, lembra de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Se não fosse Ele, nós já estaríamos mortos. Nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos oportunidade de sonhar, de planejar, de se alegrar. Nós não tínhamos, se não fosse Ele. E um coração grato, a gratidão é a memória do coração. Quando eu tenho a gratidão pelo Senhor, eu engrandeço o Senhor em tudo. Em todas as situações. Elas estando boas, ruins, eu vou agradecer a Deus. Por quê? Porque se está boa, glória a Deus por isso, porque Ele está agindo. Mas se estiver ruim, pastor, glorifica, porque Ele está agindo. Ele está agindo. Ele vai agir. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ei, você não vai perecer. O preço ele foi pago por mim e por você. Uma dívida impagável ele pagou. Para que a gente fosse livre. Para que a gente fosse perdoado. Para que nós tivéssemos vida. Ei, vida em abundância. Não foque no problema. Não foque nas dificuldades. Não foque nas lutas. Foque nele, que é a solução de tudo.
Quem tem um coração grato, ele retribui com as pessoas aquilo que tem recebido da parte do Senhor. Deus, Ele amou. Então nós amamos. Deus, Ele perdoou, então nós perdoamos. Deus, Ele nos entendeu e nós entendemos. Mas eu não estou conversando com a minha irmã, pastor. Mas você vai voltar a conversar. Porque Jesus, Ele te perdoou e você vai perdoar. Porque se você recebeu o perdão, você pode também liberar o perdão, porque nós só damos aquilo que nós recebemos. Romanos 13:10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ei, então ame. Você quer ver as portas abrirem para nós? Porque eu me incluo. Ame. Mas não é aquele amor filéu, é o amor ágape. O amor filéu é o amor condicional. Pastor Fabiano, o senhor me trata bem e eu vou tratar o senhor bem. O senhor me respeita, eu te respeito. Isso aí é o amor filéu. Agora o amor incondicional, eu vou tratar o senhor bem, independente do seu comportamento comigo. Por quê? Porque esse é o melhor que eu posso fazer. Porque eu recebi o melhor. Eu recebi o melhor do melhor. Eu recebi o melhor do único. Não paguem mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois vocês sabem que para isso foram chamados. E assim receberão bênção por herança. Olha, nós vamos fazer o certo e ainda somos recompensados. Olha o que o Senhor está dizendo, o Senhor que é o Senhor da minha vida, aquele que eu tenho um sentimento de gratidão no meu coração. Ele está dizendo, Josenê, trate bem, ame, respeite, não dê mal com mal, não, faça o bem, porque assim você vai ser abençoado. E quem vai abençoar, Senhor? Eu vou te abençoar. Você está entendendo? Quando nós fazemos aquilo que é certo, aquilo que agrada o Senhor, independente do que as pessoas estão falando de mim, independente do que as pessoas estão tramando sobre você, Deus, Ele é conosco. Deus, Ele nos abençoa. Deus, Ele nos mantém de pé. E posso falar uma coisa para você? Quanto mais perseguem os filhos de Deus e as filhas de Deus, mais eles crescem. Não adianta mexer. Não adianta. Se você não aguenta ver o crescimento do outro, então não perturba. Porque quanto mais você perturbar, mais o irmão vai crescer, mais a irmã vai crescer, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque é Deus dizendo para mim e para você: é eu que abençoo, é eu que prospero, é eu que faço crescer. Não adianta mexer. Deus nos chamou para vencer. A vitória ainda não chegou, mas vai chegar, já está a caminho. Prepara o seu coração. 1 Pedro 3:9 é o que nós acabamos de ler. Terceiro pilar: obedecer e crer na palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 22 a 24 diz: sejais praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência.
Mas aquele que pratica a minha palavra, tudo que ele fizer, prosperará. Independente das situações. Está com medo? Crê nele. Está inseguro? Crê nele. Crê nele. Porque se eu não posso, eu sei que ele pode. E se ele fala para mim, filho, não temas, porque eu estou com você, acabou. O mar pode levantar, o vento pode soprar, a fornalha pode ser acendida 10 vezes mais. Eu sei que ele está comigo. Pastor, mas não é fácil. O que é fácil? Fácil é viver na tribulação, no deserto, no vale, sem ter a certeza que Deus está com você. Isso é fácil? Fácil é passar por todas essas situações e ter a certeza que Deus ele está conosco. Porque está. Me fala, quantas lutas que o povo de Israel passou antes de chegar em Canaã? Me fala, inúmeras. Mas a promessa aconteceu ou não aconteceu? Concretizou ou não concretizou? Me fala, hoje você está passando por luta, glória a Deus. Você está passando por um vale, glória a Deus. Mas quantos você passou antes desse? Mas você está aí. Por que esse aí vai matar você? Por que esse aí vai fazer você desistir? Não, lembra de tudo aquilo que ele já fez por você. Está fazendo. E vai continuar fazer. A palavra de Deus é o nosso direcionamento, é através dela que caminhamos às claras. Não caminhamos em trevas no deserto. No deserto foi a mesma forma. A nuvem se movia e o povo se movia. Ou seja, Deus fala com você, você ouve e obedece. Pastor, eu estou ouvindo, mas não estou obedecendo. Se você não obedece, o mar, ele não se abre. Se você não obedece, a água não jorra da rocha. Se você não obedece, o maná não cai do céu, nem cordonizes. Se você não obedece, as vestimentas envelhecem, as sandálias apodrecem. Se você não obedece, você não é digno da terra prometida. Você vai ficar no deserto. Você vai ser comido de bicho. Mas se eu obedeço, pastor, ninguém toca, ninguém mexe, porque a promessa é para você. E aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Aconteça o que acontecer, porque o Deus da promessa é o Deus que diz: agindo eu, quem impedirá? Se Deus está agindo ao meu favor e ao seu favor, quem que pode parar a nossa caminhada? Ninguém. Você está entendendo o quanto que é simples? Eu preciso estar com o meu ouvido atento ao Senhor. Eu preciso estar com as minhas atitudes de acordo com a vontade do Senhor. Último. O quarto pilar. Não ser conformado com as circunstâncias. Não ser conformado com as circunstâncias. Tem gente que acostuma com a situação. As coisas não estão mudando em casa, para ela está tudo certo. Por quê? Porque eu já orei, eu já jejuei, eu já li a palavra, já fiz um monte de coisa, pastor. Beleza, a única coisa que você não fez até agora, sabe o que foi? Esperar o agir do Senhor. Só isso. Você está olhando aquilo que você está fazendo, mas não está esperando no Senhor. Como assim? Se é Deus que é o Senhor da sua casa, você tem que esperar quem? Ele. Mas deixa eu te falar uma coisa. A nossa casa, ela pode ser um pedacinho do céu,
mas também pode ser um pedacinho do inferno. Josué, quando chama o povo e fala: até quando vocês vão ficar cocheando em dois pensamentos? Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem ao mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Existem coisas que para Deus ele não se agrada, e que você não pode levar para sua casa. Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. Eu já fui em festa de aniversário, eu com a Daisy, de crente. Só que eu cheguei lá, para minha surpresa, tinha um monte de cerveja. Aí o irmão viu que eu fiquei meio incomodado. Por quê? Porque eu queria ir embora. Porque não é ambiente para mim, não é um ambiente que está agradando ao Senhor. Mas a casa não é minha, a casa é dele, ele faz o que ele quiser. Na minha casa não entra álcool. O único álcool que entra lá é o que está no carro. Só. Mas não entra, é decisão. É uma decisão minha, não entra. Uma vez nós estávamos convertidos, nós chegamos em casa no Aroeira, eu cheguei em casa, e a nossa geladeira você abria, você olhava o congelador, né? Porque não tinha a portinha do congelador. Aí tinha 4 latinhas de cerveja lá dentro. Meu sangue ferveu. Aí eu falei para Deus: de quem que é esse aqui? Ela falou assim: é do meu irmão. Eu falei: eu não quero saber disso aqui em casa. Ah, eu vou falar para ele, porque eu falei, ele falou que, eu falei assim: ó, o Nil não vai gostar muito. Eu falei: é o seguinte, não quero saber desse negócio em casa. E se ele teimar, nem ele entra. Ah, o cara é de ignorante. Não sou. Não sou ignorante. Porque eu vou falar uma coisa para você. Quando você buscar agradar as pessoas, nem sempre você vai agradar a Deus. Mas quando você agrada a Deus, você vai agradar aquelas pessoas que são verdadeiras com você. Esse irmão falou bem assim para mim: se eu não trago a cerveja, meu tio não vem. Falei: comigo não vem. Porque o cara foi por causa de quê? Por causa dele? Não foi. O cara só foi lá por causa da cerveja, porque se não tem a cerveja ele não vai. Que amizade que é essa? Ah, o senhor está sendo radical, pastor, porque não é com o senhor. Eu vou te dar outro exemplo para a gente finalizar. Eu fiz um churrasco lá em casa, já morando aqui no CPA. E teve uma mulher que foi lá e participou conosco do churrasco. De repente ela acabou de comer, tomou um golinho de café e foi lá e acendeu o cigarro lá no fundo, perto da churrasqueira. Eu falei: não, eu não quero que fuma aqui não. Ela fechou a cara. Falei: me perdoa, mas aqui ninguém bebe e aqui ninguém fuma. Essa pessoa ficou 2 meses sem ir na minha casa. Sabe quem que é essa pessoa? Minha mãe. Minha mãe. E um dia eu indo para o serviço, passei feio na casa dela, ela estava varrendo a calçada. Eu parei. Falei: a senhora sumiu lá de casa. Ela falou: sumi lá, não pode fumar. Eu falei: engraçado, olha o tamanho que é o mundo. E a senhora quer fumar lá em casa, eu que tive problema com cigarro? Não estou entendendo a senhora não. Ei, pensa que eu falei para ela: não, pode ir lá, eu vou deixar a senhora fumar. Não, não vai fumar. Porque o cigarro não foi bênção na minha vida, não é para minha casa e não é na vida dela. E sabe o que aconteceu? Ela entendeu e ela começou a ir. Mas pergunta se ela fumava lá. Não fuma mais. É questão de decisão. A minha casa é do Senhor, acabou, não é do mundo. Na minha casa vai tocar música mundana? Não vai. Vai tocar louvor, não quero louvor, então não toca nada. Mas não põe nada de diferente aqui não. Que é perigoso até o som quebrar. Que aí, em vez de você socar o pé no balde, você soca o pé no som. Está tudo certo. Quantos estão me entendendo? Ei, é uma decisão sua. Sua. Josué disse: eu vou conversar com a minha família e ver se eles querem servir a Deus. Ei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se meus familiares não são convertidos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque Atos 16:31, salvo engano, diz: se tu creres, serás salvo tu e a tua casa. Ei, eu vou crer em quem? Nele, que é o Senhor da minha vida. Nele que o meu coração está cheio de gratidão. Nele que eu não esqueço de nada que Ele fez por mim. Ou seja, eu creio nele, eu exerço a minha fé. Mas a decisão é sua. Finalizando, glória a Deus por isso.
Precisamos fazer a diferença em um mundo corrompido, de mentira, de engano, de pessoas satisfazendo os prazeres da carne. Olha o que diz isso. Aqueles que vivem dos prazeres da carne, por mais que vivam, estão mortos. 1 Timóteo 5:6. Mas os covardes, para ter uma atitude dessa tem que ter coragem. Só que mais do que coragem, nós precisamos ter Deus. Porque não é afronta. Eu não fui grosso com a minha mãe. A minha mãe, ela pôde ver em mim, sabe o quê? Uma pessoa que não está cheia de si mesmo. Mas uma pessoa que está cheia de Deus. Porque ela entendeu que não é por mim, mas é por aquele que está em mim. Então, se Ele está em você, você vai andar na luz. Ainda que existe trevas lá na sua casa, Ele vai trazer a luz. Ainda que existe pessoas da sua família que estão andando nas trevas, Ele vai trazer para a luz. E da mesma forma que Ele usou Moisés, que Ele usou Josué, Ele vai usar eu e você. Mas nós precisamos nos posicionar. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte, Apocalipse 21:8. Finalizando. Mas agora estou lhe escrevendo que não deve associar-se com qualquer que, dizendo ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer, não devem nem sentar junto à mesa. 1 Coríntios 5:11. Eu preciso escolher com quem eu ando. Sim ou não? Eu preciso escolher aquilo que entra e aquilo que não entra na minha casa. Na sua casa precisa ser dessa forma também. Ei, mas essa decisão é sua. A decisão que você tomar, Deus Ele vai respeitar. Josué tomou a decisão. Ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Surianda lá, manaia, dequecida, levanta. Eu também tomei a minha decisão. Eu e minha casa também serviremos ao Senhor. É por Ele. É com Ele. Hoje e sempre, até Ele voltar. A minha vida é dele, a minha casa é dele, a minha família é dele. Mas a decisão é sua. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.